atrapalha que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem atrapalha que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Há 60 anos, um político tira a vida para entrar na história. Getúlio Vargas, um gaúcho, estadista, estrategista, ditador, amado por muitos e odiado por outros. Mas para falar desta figura histórica, nós estamos com um estudioso, produtor e apresentador do programa Samba e Liberdade da Rádio Com, Jarbas Lazari. Jarbas, o suicídio de Getúlio Vargas foi um ato de coragem ou de covardia? Na verdade, nós podemos pensar que o suicídio de Vargas foi um ato de coragem. O significado histórico-político objetivo foi que realmente criou um obstáculo profundo aos objetivos de seus adversários. Ou seja, a direita brasileira não conseguiu o seu intento naquele momento, que era derrubar o governo Vargas, e poderia, inclusive, derivar para um regime autoritário. Portanto, a sobrevivência do regime de pós-45, a democracia liberal brasileira de então, se deve a esse ato, que foi um ato de brilhante estratégia política de Vargas. Devido a isso, Vargas, sem dúvida, deu, vamos dizer, uma rasteira em seus adversários com uma habilidade rara, que era típica da trajetória política dele. Nem tudo que se diz, se faz, eu digo e sei, capaz de não resistir, nem é bom falar. Qual o balanço que o senhor faria da era Vargas? A era Vargas, sem dúvida nenhuma, é decisiva na constituição do Brasil moderno capitalista do século XX. A partir do movimento de 30, geralmente chamada a Revolução de 30, a ascensão ao poder de Vargas, nós vamos ter um processo que ao longo do tempo vai criar as bases de uma industrialização capitalista mais intensa no Brasil, principalmente a partir da década de 40. Por outro lado, Vargas vai tentar cooptar as classes trabalhadoras urbanas, ou seja, uma legislação social, há um projeto de domesticação, então, do mundo do operariado, do proletariado urbano industrial brasileiro. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Vargas tem essa dimensão autoritária profunda de 37 e 45, volta ao poder por voto popular em 50 e tem um governo de 50 a 54 de tom nacionalista, atendendo certas demandas populares e, na verdade, entrando em confronto com a direita brasileira, que tem como sua grande figura Carlos Lacerda, brilhante tribuno, jornalista talentoso, figura principal da direita brasileira de então. Então, nessa dinâmica e com acusações de corrupção também pesadas ao governo Vargas, nesse período especial final, vai se tensionando ao ponto de levar à possibilidade de ele ser derrubado, ser deposto. E Vargas dá a sua grande cartada, que é o suicídio. A morte de Vargas provocou uma comoção nacional, né? E para quem até não se influenciava pelo modo de governo dele, isso foi o que realmente marcou na história. Vargas também teve influência no movimento cultural do Brasil nesse período? A era Vargas é marcada por políticas do Estado, ou seja, do governo nacional sob o comando de Vargas, com relação a dois fenômenos especiais muito importantes na ideia que a gente tem até hoje de brasilidade, a ideia nacional em termos de Brasil, que é o samba e o futebol. A grande expressão que é o Leônidas da Silva, o Diamante Negro, nome até hoje do chocolate tão famoso, Domingos da Guia, grande zagueiro também daquele período, de que os sambistas faziam muitas composições no sentido do elogio à malandragem. E isso já vinha dos anos 20. Isso se intensificou na década de 30 e 40. Por outro lado, Vargas queria um elogio ao trabalho, um elogio à figura do trabalhador. Então aí é um conflito. E nesse conflito muitos sambistas vão jogar com a malandragem, às vezes atendendo ao desejo do governo Vargas do elogio ao trabalho, ao trabalhador, fazendo sambas nesse sentido, mas muitas vezes fazendo sambas que têm uma mensagem subliminar, jogando então com a malandragem do samba,
uma mensagem subliminar de elogio também à malandragem. Se eu precisar algum dia de ir pro batente, não sei o que será. A gente tem que ver as ambiguidades de uma figura que é um nacionalista, herdeiro do positivismo, ou seja, ele é um herdeiro de um estilo político que remete à política do Rio Grande do Sul, a Júlio de Castilhos, a Borges de Medeiros, e vai transformar isso construindo, vamos dizer, uma configuração política nova, que é o trabalhismo, onde o trabalhador urbano é uma figura que vai ser elogiada, vai ser quase cultuada a partir do aparelho de Estado. Obrigado, Jarbas. Eu sou Cíntia Piegas para o Entrevista da Semana. Humildes brasileiros lutando contra grupos financeiros.